pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa palestra agora falando sobre cash-in em carteiras digitais. Só um momento que eu vou colocar o tempo para cronometrar, só para eu não perder o tempo. Ok, podemos começar agora. Primeiramente, uma breve apresentação sobre mim. Quem sou eu? Por que essa pessoa está falando isso? Qual é o embasamento dela para poder a gente pegar essa informação como uma fonte confiável? Eu me chamo Evan Stein. Eu sou administrador por formação, me formei numa universidade privada de Manaus, daí de Manaus, mas eu sou uma pessoa de tecnologia por opção. Durante minha formação como administrador, eu percebi que eu queria construir coisas e que isso agregaria muito nos meus objetivos profissionais. Durante minha graduação, eu fundei uma startup voltada para gerenciamento de atendimento, chamada NoKill. E eu ingressei numa incubadora da faculdade. Foi lá nessa incubadora da faculdade que a minha história com a Trocados começou. Depois de algum tempo, apareceram duas pessoas por lá, o Mike e o Silvestre, na incubadora, que sonhavam tão grande quanto eu. Durante um tempo, na minha própria startup de gestão de atendimento, eu não consegui trazer pessoas para o meu time, pessoas de tecnologia para poder fazer o meu MVP e lançar a minha aplicação. Então, eu decidi eu mesmo aprender a construir as coisas, a mexer com tecnologia. Depois de um tempo, eu percebi que a minha startup ela não era tão atrativa assim, a ideia não era tão atrativa e o modelo também não era tão economicamente viável. E também eu já estava totalmente imerso na ideia da Trocados. E eu decidi participar ativamente e oficialmente da Trocados desde lá. Atualmente, eu moro em Belo Horizonte e por aqui eu já tive muita experiência e muita vivência na área de fintechs. Eu já tive a oportunidade de, por aqui, trabalhar diretamente e indiretamente com algumas fintechs. E eu pude adquirir alguma experiência sobre essa vivência e eu percebi que a cultura aqui de pagamento nessa parte do país é diferente do Amazonas. E isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem para quem está fazendo a gestão de uma fintech. Eu considero mais desvantagem do que vantagem. Sendo assim, eu tenho propriedade para falar que a Trocados, por estar em um ecossistema amazonense, uma cultura amazonense de pagamentos, tem uma vantagem muito grande para poder lançar estratégias na fintech, no mercado. Então, o assunto que eu vou abordar aqui tem muito do que eu li, do que eu pesquisei e muito mais do que eu vi durante toda essa vivência. Eu atuo na maior fintech do Amazonas, que é a Trocados, desde quando ela tinha 2 usuários. Eu pude ver, no começo desse ano, a Trocados fazer mais de 1 milhão de transações. Isso gastando pouco recurso, pouco budget com marketing. Então, essa base de usuário que a Trocados obteve foi totalmente orgânica. E é por isso que eu estou falando de cash-in. Eu quero mostrar para vocês como o cash-in, uma boa estratégia de cash-in, está totalmente ligada à expansão e ao sucesso de uma fintech. Como eu disse, a Trocados ela gastou muito pouco recurso com marketing, muito mais do que as grandes players como o Nubank, PicPay, mas ela teve um alto grau de expansão que nenhuma dessas duas imaginou ter. Então, no meu ponto de vista, e eu vou explicar, o jeito de fazer cash-in uma fintech é a grande responsável para que a fintech tenha uma grande expansão no mercado. Primeiramente, eu devo explicar para vocês um pouco sobre fintech, o conceito de uma fintech. Uma fintech ela é uma empresa que utiliza o poder da tecnologia para melhorar, para automatizar e para simplificar os processos inerentes da prestação de serviço para os usuários finais. Basicamente, essa burocracia que os bancos têm, que fez com que as fintechs tivessem o sucesso que ela tem hoje. Mas eu acredito que existe um outro responsável para as fintechs terem a sua vez no mercado, que é o dilema do dinheiro físico.
como vocês podem ver, o dinheiro físico, ele tem um problema atrelado a ele, que é o custo. O dinheiro ele precisa ser cunhado, precisa ser fabricado, ele precisa ser distribuído, e tem uma logística por trás. Ele precisa... existe muita coisa ligado ao custo do dinheiro que faz muita ideia de negócios financeiros fracassarem. E esse dilema do dinheiro físico, ele foi solucionado primeiramente pelos bancos tradicionais e agora pelas conhecidas fintechs. Só que esse é um gap de mercado muito grande que fez com que muitas fintechs aparecessem no mercado. Os players das fintechs são enormes, são muita gente para pouco mercado. Para você ter uma ideia, isso não é um problema só do Brasil, mas do mundo todo. Em 2019, já eram mais de 12 mil fintechs no mundo. E todas essas fintechs, todas essas empresas de serviços financeiros, elas têm um ponto em comum. Todas elas querem a mesma fatia do mercado. Mas a pergunta que fica é, com tanta fintech por aí, como é que a fintech faz para colocar dinheiro dentro do seu sistema financeiro, dentro da sua carteira? Como fazer o cash-in? Tá, Evans, você o tempo todo fala aí de cash-in, até o nome da palestra se chama cash-in, a dor de cabeça dos grandes bancos e a solução das fintechs, mas o que é o cash-in? Bom, pense numa fintech como um sistema de processamento. Como todo sistema de processamento, ela tem uma entrada, tem o processamento e tem a saída. Essa entrada de dinheiro de qualquer parte, de qualquer lugar para dentro da carteira da fintech, é o que a gente chama de cash-in. O cash out, obviamente, é a saída desse dinheiro. Então, a forma que o usuário utiliza esse dinheiro que ele tem na carteira se chama cash out. E temos alguns métodos de cash out que estão disponíveis tanto na Trocados quanto no Nubank, qualquer conta digital. Quer pagar conta, transferir para outra conta bancária, transferir para outro usuário, o famoso P2P, fazer compras dentro do app, comprar recarga de celular, uma infinidade de coisas. E como vocês podem ver, existem muitos métodos de fazer cash out, mas existe pouca inovação nos métodos de fazer cash-in, de colocar dinheiro dentro da carteira. E isso é um grande erro, porque é no cash-in que o usuário fala, que o usuário expressa o quanto que ele acreditou na ideia da fintech e o quanto ele pretende ficar. É ele colocando dinheiro dentro da carteira. É mais ou menos isso que acontece no nosso dia a dia também. A gente coloca dinheiro onde a gente confia. Então o ponto que eu quero abordar aqui é essa importância que uma fintech deve dar ao cash-in, e não somente ao processamento e ao cash out. Eu vou falar alguns métodos de se colocar cash-in que a gente vê hoje, são vários conhecidos nossos, que é, por exemplo, colocar dinheiro por meio de um boleto, ou colocar dinheiro via TED. Em relação ao TED, eu vou até explicar um pouco mais sobre o TED. Existem algumas formas de disponibilizar TED para os usuários finais. Pode ser por uma conta bolsão ou contas individuais. Você complicou. O que é isso? Conta bolsão, conta individual. Bom, vamos lá. Uma fintech, ela é uma instituição financeira. Ela é uma IP. E para você disponibilizar números de contas para usuários, você precisa passar por alguns processos. Esses processos são demorados e são bem custosos também. E por isso é necessário ter um banco liquidante por trás para poder fazer essa intermediação para a gente, enquanto uma fintech não é banco. E é aí que a gente chega nessas duas propostas, a conta bolsão e a conta individual. Um exemplo de fintechs que utilizam um banco, diretamente um banco como um homologador dessas contas, é o Next e o Neon. O usuário ele tem acesso a uma agência e é uma conta própria dele mesmo. No caso do Neon é o Banco Votorantim e do Next é o Bradesco. E existe outra forma de fazer isso, que é ir por meio de intermediários, que
que é algo muito mais barato de fazer e é ideal para quem está começando a sua fintech. Esses intermediários, esses Bank as a Service, eles são homologados por trabalharem diretamente com bancos que já são homologados pelo Banco Central. De início, tirar esse intermediário desse plano parece uma boa ideia, mas é totalmente caro, é muito custoso e o tempo do processo é muito longo. Então, se você quer testar sua fintech, vá pelo intermediário, vai na minha, é uma boa ideia. Explicar. E a conta-bolsão, quase esqueci de falar da conta-bolsão. A conta-bolsão é o seguinte: uma fintech tem uma conta ligada ao CNPJ da fintech, ligada à pessoa jurídica da fintech, onde todo o dinheiro vai para essa conta. E é a responsabilidade da fintech distribuir esse dinheiro e fazer o registro do que é de cada usuário e da saída de cada usuário. Então, são dois métodos muito utilizados para TED. O ponto que eu gostaria de citar é que deve haver uma inovação nesse cash-in. Hoje em dia, o que nós vemos é muito mais do mesmo. E o cash-in está totalmente ligado ao sucesso de uma fintech. E deixar de inovar no cash-in é uma falha muito grande. Se não há inovação no cash-in, isso quer dizer que o custo de aquisição de cliente aumenta. O marketing vai precisar de mais budgets para poder fazer com que o conceito da sua fintech chegue a mais pessoas. Então, aí você tem um custo muito maior de marketing. E, além disso, você tem um esforço muito grande para reter esse cliente dentro da carteira. É por isso que a minha dica dessa palestra é: ligue o cash-in a um produto core business da sua fintech. Faça com que o cash-in seja algo totalmente orgânico, faça parte do dia a dia das pessoas. Eu vou citar um exemplo. A Caixa Econômica Federal, atualmente, nesse momento, ela levantou uma base muito grande, ela expandiu rapidamente uma base muito grande de usuários por meio de um aplicativo chamado Caixa Tem. Eu sei, Caixa Tem está longe de ser um exemplo perfeito em questão de usabilidade. Porém, eu quero que vocês extraiam daí como ligar o cash-in a algo essencial na vida das pessoas, a um produto, é ideal para que haja um sucesso na fintech, haja um crescimento na base de usuários. Esse é o único ponto que você consegue extrair da Caixa Tem como um exemplo, como um bom exemplo. Por favor. Mas agora, falando da Trocados, como eu disse no começo, em fevereiro de 2020, eu vi ela fazer mais de 1 milhão de transações. Isso porque em março de 2018, a gente estava comemorando 5 mil transações. Então, se você for ver, foi uma expansão muito grande de transações em pouco tempo. Como que ela fez isso? Essa história fica mais incrível ainda se eu falar para vocês que a Trocados gastou muito pouco com marketing, mas houve um êxito muito grande em adquirir clientes no mercado amazonense. Não que a gente não quisesse colocar um comercial na TV aberta, em rede nacional, sobre a Trocados, mas a Trocados decidiu colocar valores, recursos para melhorar os seus produtos para os usuários finais, porque nós sabíamos que esse crescimento de usuário era muito orgânico, porque a gente fez uma boa estratégia de cash-in. Concluindo, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Se vocês pensam em criar uma fintech, ou se já tem uma fintech, pense com carinho no cash-in, porque essa estratégia de cash-in está totalmente ligada com o sucesso da sua fintech. E é isso. Eu quero agradecer a quem me ouviu falar por 15 minutos. Eu deixo aberto agora para perguntas, se houver alguma pergunta. Se não houver, boa noite. Ok. Gostaria de saber mais sobre o Bank as a Service. Ok. Existem alguns serviços de Open Bank, de Bank as a Service, disponíveis no mercado. Basicamente, eles
ligam você a um banco homologado pelo sistema financeiro do Brasil, por exemplo. Os bancos eles já têm uma estrutura muito grande de auditoria e de compliance. Uma estrutura tão grande que provavelmente você não tem condições de implementar ainda na sua fintech. Ainda mais que algumas fintechs começam com uma equipe muito enxuta. Então, uma boa saída é você ir atrás desses intermediários. Existem alguns, um muito conhecido é o DOC, que ele interliga você aos bancos e oferece os serviços bancários para que você ofereça para os seus usuários. Então, se você for ver, ele é um intermediário no meio do caminho. E às vezes a gente precisa desse intermediário para poder fazer as coisas acontecer. Isso é muito importante se nós estamos testando um modelo de negócio. Mais alguma pergunta? Ok. Eu quero agradecer a todos que participaram, que estão participando do Campus Party, que estão assistindo a gente. Tem muito conteúdo excelente. Há um conteúdo muito excelente que vai haver agora no Green Deal, no palco Green Deal, que é do CEO da Trocados, o Mike Kerr, que eu quero convidar todos vocês a participarem, a assistirem. Ele tem algo muito importante para falar para vocês. Desde já, meu muito obrigado e uma boa noite para todos vocês.